Hoje, gente, vamos falar mais um pouco sobre o cangaço, que eu tenho feito alguns vídeos. E então, hoje, eu vou me reportar a um vídeo do Rico Inglês, em que ele falou o seguinte, que já estava sentindo que o assunto estava esgotado, porque são muitas conversas infundadas, muita gente que já escreveu sobre o cangaço, que afirma que o Virgulino Lampião foi isso, foi aquilo, e fantasiam bastante, né? Na realidade, isso é bem verdade, né? O fato do Virgulino, do Lampião, o famoso Lampião, existiu realmente, nasceu lá em Vila Bela, Posto Negro, ali bem junto de Nazaré do Pico, lugar que eu tenho uma casa, né? E nossa família conheceu o Virgulino. Eu não conheci, não cheguei a conhecer o Virgulino, mas eu tive um tio que foi trucidado por Virgulino. Então, no meu entendimento, eu estudo o cangaço. Eu comecei a me interessar a estudar pelo cangaço depois que o Paulo Gastão entrou em contato comigo e falou sobre a história da nossa família. Então, eu comecei a me interessar e buscar algumas fontes para que eu pudesse fazer um trabalho conforme o Paulo Gastão me pediu, e eu entrei numa antologia que o Paulo Gastão publicou, certo? Também ele fez essa nota aqui para o meu trabalho, e o prefácio, quem fez foi Manuel Severo Barbosa, está aqui, certo? Então eu editei esse livro. A minha linha de estudo é da psicologia e psicanálise, né? O direito também, né? A criminologia, né? Então, muitas vezes as pessoas entram exatamente para estudar o cangaço, ou escutam a história do cangaço e se empolgam, né? Porque, na verdade, faltam muitos elementos para se complementar a história do cangaço. Realmente, o Virgulino existiu, ele teve existência como pessoa, como ser, né? Nasceu ali, conforme eu disse, em Vila Bela, foi registrado no cartório de Itaurapiranga, né? E ele existiu. Aí ele frequentava, assim, a vila de Nazaré do Pico. Inclusive ele assassinou 16 pessoas da nossa família, inclusive o meu tio Cândido, né? Ele era, desde pequeno, que ele era um garoto já muito astuto. Todos sabem, lá conheceram a história dele. Quem conheceu a história dele dizia que ele já era violento desde os primeiros, desde de garoto. Ele já começava a mostrar que era uma pessoa malvada, digamos, o termo é esse, malvado, né? Ele gostava de pegar os animais, cortar orelhas, matar, roubava, né? E ele conviveu ali em Nazaré, no município de Floresta, em Serra Talhada, Triunfo, né? Ele cometia muitas atrocidades, inclusive ele foi ao Mocreve. Aí muita gente diz o seguinte: porque o Virgulino ele foi fruto da sociedade, né? Porque muita gente, ele estava ali, digamos ali, ele tinha as ideologias dele, ele era uma pessoa que estava que queria, né, viver melhor de vida, né? Mas esquece que os pais dele possuíam poucas terras, mas tinha terra, tinha animais, inclusive, conforme disse, foi ao Mocreve, eram comerciantes, e então não havia necessidade do Virgulino praticar tantos crimes. Agora, por que o Virgulino praticava os crimes? Porque ele era uma pessoa com um comportamento muito agressivo, ora, aparentemente calmo, mas isso faz parte da personalidade dos psicopatas, né? Ele era psicopata. Então, eu me pauto exatamente para entender a mente do Virgulino, como era, aliás, as ações, eram as ações, não era a mente, as ações do Virgulino na doutora Ana Beatriz, em Freud, né, Sigmund Freud, que fez estudos
do Gradiva de Gênese, que ele, né, ele analisou obras de Shakespeare, ele analisou obras de Moisés, personagem bíblica, personagem de Shakespeare, de Shakespeare, né? Inclusive, ele também analisou obras de Dostoiévski e ele disse que Dostoiévski era parricida. Nesse sentido, ele disse, tomando por base uma simbologia, porque o Dostoiévski não foi assassino, não matou ninguém, mas como nós sabemos que o Freud ele é autor digamos, da teoria do complexo de Édipo, que foi buscar lá em Sófocles, né, Édipo Rei de Sófocles, para poder dizer, explicar aos médicos amigos dele, que era uma bancada de estudos de médicos, e ele não conseguia explicar o que era, que ele queria realmente dizer quando ele tratava de personalidade complexa. Né? Então, ele escreveu aqui no Gradiva, está aqui o livro, no 9º volume de Freud, que ele, quando foi estudar o Gradiva, ele sentiu muita dificuldade para explicar o que seria uma pessoa com uma personalidade complexa, né? Aí ele definiu isso. Aí ele colocou aqui o seguinte, e aqui eu pediria aos meus leitores que deixassem de lado este pequeno ensaio, né? E passassem algum tempo conhecendo a Gradiva, que é o livro de Jensen, né, publicado pela primeira vez no ano de 1903, para que aquilo que eu me referi nas páginas que se seguem possa se familiarizar com eles. Para os que já leram o Gradiva, farei um breve resumo de sua história, esperando que as suas memórias lhe restituam todo o encanto que ela perderá com esse tratamento. Por quê? Porque Freud foi analisar a fantasia, os sonhos de Jensen para que ele transportasse para o seu trabalho. Então, no cangaço existe exatamente isso. Muita gente que fantasia, que escreve livro, põe aí nas prateleiras, disponibilizam coisas totalmente irreais, como, por exemplo, o fato da Maria de Ideia, ou Maria Oliveira, que chamaram depois Maria Bonita, e que o João de Souza Lima disse que a Maria Bonita nasceu no dia 8 de março de 1910, o que realmente é uma coisa verídica, ele nunca provou. Até porque essa Maria, segundo ele, foi casada com o Zé de Nenê. O Zé de Nenê era primo da Maria e o João de Souza Lima jamais foi procurar o batistério da Maria, a certidão de casamento que a Igreja Católica Apostólica Romana emite por ocasião que os nubentes, né, contraem o matrimônio. Então, existe e fica registrado na Igreja Católica Apostólica Romana. Isso não é jogado fora, gente. Isso consta a Igreja também tem os seus livros lá e suas anotações para o batistério, para a certidão de casamento, né? E antigamente, e ainda hoje, a Igreja Católica não casa criminosos, né? A gente sabe disso. Então, outro fato que também não é verídico é que a Dadá, a famosa Sérgia Dadá, ela disse que casou na igreja. Mentira, porque também era uma outra psicopata, e psicopata tem a própria lei, mente muito, né? E sai fantasiando, contando histórias, e muitos escritores aí se aproveitaram para escrever, para escutar a história oral, que o Rico Inglês fala exatamente isso. A história oral, ela não tem como se sustentar se você não tiver realmente também algum documento que você possa se respaldar nesses relatos. Então, a história do Virgulino ficou assim, ora o Virgulino era aquela pessoa boazinha, maravilhosa, um herói, ora realmente ele era um assassino, um psicopata. E então, sobre o psicopata, a doutora Ana Beatriz diz o seguinte, que ele é 100% razão, 0% emoção. O Virgulino matava as pessoas, tocava fogo em casa, em pessoas, em animais. Era uma pessoa perversa, né?
Agora, quanto a Maria, não se sabe se essa Maria foi exatamente a mesma Maria que dizem que foi morta ali em Angico. Não se sabe, até porque ninguém pode mais fazer uma reconstituição desse fato, porque ali em Angico é uma cabeceira de drenagem de rio e aquilo tudo já foi, há 8 décadas passadas, não é mais a mesma coisa. Portanto, as histórias floreadas e fantasiadas para se vender livro continuam aí, fazendo sucesso, inclusive, né? Vai ter agora o Cariri Cangaço, onde vai reunir centenas de pessoas, né? É lucrativo, né? Para quem escreve, para quem conta as histórias, mas não tem provas nenhuma, né, em relação a isso. Agora, eu sei que o Virgulino existiu, a Maria não se sabe, né? E então essa história fica que para aqueles que querem estudar com seriedade acabam desistindo, como foi o caso de Paulo Gastão, disse a mim, certo, que não era aquilo que esperava. Alcino Costa também, ele não disse a mim, mas ele tem relatos dele que ele também não acreditava naquelas histórias e, infelizmente, não estão mais conosco, mas eles não acreditavam. Por quê? Uma pessoa, quando vai começar a analisar a história e coloca um método analítico, um método científico para se respaldar e para mostrar, não vão encontrar exatamente documentos. As pessoas que viveram a época já não existem mais, né? Muitos relatos vieram de pessoas que se diziam ex-cangaceiras, mas nunca provaram, que não tinham documentos, eram conhecidos por alcunhas, né? Quem é que vai saber quem era Cobra Verde, quem era Juriti, que teve vários, quem era o candeeiro, que teve mais de um candeeiro? Que era um Volta Seca, que era um fanfarrão, né? Quem é que vai acreditar nessas pessoas? E também quem é que vai acreditar numa expedita que diz que a única filha do casal Lampião, vejam só, Lampião e Maria Bonita, porque até pelo que se saiba, os documentos dela foram emitidos muito depois, né? Porque esses personagens já haviam sido mortos e ela não tinha como ter um documento, mas a nossa legislação permite sim que uma pessoa adquira uma carteira de identidade, não um registro de nascimento, porque o registro de nascimento só quem pode registrar são os pais, no caso ela não tinha esses pais para registrar, e a carteira de identidade se adquire hoje, sem muito formalismo, é só chegar lá, o juiz manda que se emita, né, o documento no cartório, aliás, nos órgãos que são para que se emitem os documentos, né, no cartório se emite a certidão de nascimento, certidão de óbito, gente, perdoe aí a falha, né? Mas a identidade qualquer pessoa pode tirar, um CPF hoje, né? Para poder ter uma existência, né, como pessoa, como ser humano, né? E do Virgulino, ele não era nada, ele não queria, ele não tinha ideologia sociopolítica nenhuma, ele não tinha nada, ele era simplesmente um psicopata que deu muito trabalho para as polícias da época, né? E eu cito bastante o caso do Lázaro, que agora fez um ano agora, está fazendo, que o Lázaro, sozinho, psicopata, serial killer, tanto quanto o Virgulino, deu um trabalho muito grande para as polícias do estado lá de Goiás, da Bahia, para aqueles lados ali, e que ele era um psicopata e que o final dele foi o quê? Mais de 300 policiais com drone, com câmeras, com celulares, com helicópteros, tentando pegar uma pessoa só. Vocês imaginam pegar um bando de cangaceiro, né? Naquela época que não tínhamos sequer estrada, tínhamos caminhos, né?
E deu um trabalho muito grande para as polícias. Então, foi ordem do presidente Getúlio Vargas que acabasse com o cangaço e com o cangaceirismo que estava manchando, digamos assim, o nosso país, o Brasil, com esses crimes hediondos, né? E que o Virgulino foi um dos principais, os que marcou mais. Antes do Virgulino, houve outros, né, como o Antônio Silvino, como outros aí, que agora não me ocorre o nome, mas sabemos que o Virgulino não foi quem criou o cangaço. Mas esse cangaço que houve em 7 estados da federação, né, era o Virgulino, um dos principais. Eu creio que o Virgulino haja sido morto ali naquelas imediações do estado de Sergipe, da Bahia, por ali, não exatamente conforme dizem, conforme aquela foto que foi tirada para os jornais, né? Mas eu acredito que ele haja sido morto, porque um psicopata não muda a personalidade e ele vai morrer psicopata, vai continuar em qualquer lugar do mundo cometendo as mesmas atrocidades, porque o psicopata, segundo a doutora Ana Beatriz, ele não tem, a lei é a dele, e é 0% emoção e 100% razão. É ardiloso, gosta de preparar o campo onde vai agir e sabe muito bem, ele aliciava as crianças para jogar no crime, né? Mas o final dele, eu creio que ele e o Luiz Pedro, como eles viviam juntinhos, né? Sempre juntinhos, né? Era um pacto que eles tiveram, talvez os dois tenham o Luiz Pedro haja morto o Virgulino, as próprias polícias, depois não interessava mais nada. O que é que vai falar mais sobre o cangaço, né? Se a própria polícia, que deveria investigar os fatos, não investigou, porque não interessava mais. E assim fica a história do cangaço, que no início, por ser muito fantasiada, muita gente fica deslumbrada com a história de Virgulino. No meu entendimento também, acrescentando, vai ser igual à história dos piratas do mar, que antigamente a única coisa que vai restar são as roupas, aquele modelo para se fantasiar no carnaval. E mais nada, porque quem é que sabe quem foi pirata, quais foram os piratas famosos? Por enquanto, a gente ainda sabe que existia o Virgulino, que por alcunha Lampião. E depois essa história vai se perdendo no tempo e vai se sabendo que não tem como fazer reconstituição desses fatos que ocorreram lá na década de 1920, por ali, naquele ano, de 1920 até 1938, e assim acaba a história do cangaço, graças a Deus.